gostaria de saudar a Igreja de Cristo, o povo que vai morar no céu. Estou diante dos cidadãos dos céus, estou diante da Igreja de Cristo, que a Igreja Presbiteriana faz parte dela também. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que é bem fraco, gente. Amém? Isso, amém. A alegria no coração. E alegres pelo convite do conselho do Carlinhos e do conselho da igreja para eu voltar. Eu estou voltando aqui depois de 37 anos. Estou voltando aqui na Igreja Presbiteriana de Itaberá. Igreja Presbiteriana de Itaberá e Itaporanga foram as duas primeiras igrejas que Deus colocou para eu desempenhar a missão. Daqui eu fiquei 3 anos aqui com os irmãos em Itaberá, 4 em Itaporanga, e daí o Carlinhos me substituiu aqui, no 4º ano. Depois eu fiquei 4 anos em Porto Feliz. Depois Deus me mandou para Cerquilho e Cruz das Almas. Cruz das Almas eu fiquei 2 anos, paralelo com Cerquilho, e Cerquilho eu fiquei 8 anos trabalhando na obra do Senhor, e depois eu fui transferido para Tietê, a central de Tietê, e lá eu fui jubilado com 20 anos de trabalho como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Tietê. Então eu louvo a Deus, porque a minha base ministerial foi ter começado aqui na Igreja Presbiteriana de Itaberá e Itaporanga. E saibam que as primeiras igrejas a gente nunca esquece. E eu louvo a Deus por esse momento, por esse privilégio. E a minha alegria maior ainda é que, quando em 1987, o conselho reuniu e planejou esse templo. Lembre bem, a casa pastoral já tinha sido construída no período e o templo foi planejado. E eu voltei aqui, eu não conhecia o templo, eu conhecia 2 meses atrás, quando vim visitar Carlinhos e Nilce, e eu tenho a alegria agora de, nesse momento, estar pregando pela primeira vez no novo templo da Igreja Presbiteriana de Itaberá. E nós oramos por esse templo, e Deus nos deu o templo. O milagre se fez, e nós estamos hoje compartilhando dessa hora preciosa, para mim, pela primeira vez, e para os irmãos que estão aqui. Nesta noite de festa, 80 anos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo 17. Evangelho de Lucas, o capítulo 17. E nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. Bíblia aberta. Eu estou todos os finais de semana lá no YouTube. Eu tenho uma escola dominical online. E o meu mote lá, para começar a leitura, é Bíblia aberta. Então está lá, Bíblia aberta. E eu estou falando aqui também. Bíblia aberta, vamos lá. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bíblia lida. Vamos rogar a Deus a direção
na meditação e que Ele me use como canal e que haja o alimento espiritual para cada um de nós. Oremos. Gratos, ó Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz e ela tem falado ao nosso coração diariamente. Temos crescido na Tua graça e no Teu poder. E, em especial, ó Pai, o Senhor falou conosco pela manhã na escola dominical e agora rogamos que o Senhor venha falar pela Tua palavra nesse culto, nessa hora de comunhão com a Tua palavra. Venha usar a minha pessoa como um canal nas Suas mãos, para que o Teu povo seja alimentado e que nós possamos, através dessa meditação, mais uma vez, glorificar o Teu nome. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. O grande Agostinho de Hipona, talvez fique estranho ouvir esse nome, Agostinho de Hipona. Ele foi um dos célebres teólogos e pais da igreja, e ele popularmente é conhecido como Santo Agostinho. E esse homem teve o privilégio de escrever uma obra que eu gostaria que você lesse, tendo a oportunidade, em forma de oração, chamada Confissões. Guarde bem, para ler essa semana esse livro. Tem em PDF aí na internet, Confissões. E quando você lê a obra desse homem, em forma de oração, o livro Confissões, é de caráter assim biográfico. Ele começa a narrar quando ele era criança, quando ele se torna uma pessoa intelectualmente sábia, preparado para trabalhar na igreja. Também mostra o seu lado desregrado, o seu lado em que não andava nos caminhos de Deus. E ali nós temos no livro, eu quero seduzir você a lê-lo, a sua mãe orando por ele, clamando pela sua vida totalmente longe de Deus, a sua mãe Mônica. E ele narra, né? E ele termina, é claro, quando ele tem o encontro com Santo Ambrósio, um dos pais da igreja, e ele conhece o poder de Deus, ele conhece Jesus e ele é transformado. Se você perguntasse para mim hoje qual seria o tom dessa obra, Confissões, eu diria que é alguém que passou por todas as dificuldades, enfrentou todos os problemas e aprendeu algo todo especial, que é a gratidão. A obra dele reflete a gratidão por tudo que ele passou, e a Deus ele coloca em seu livro. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, a gente se depara com o Evangelho de Lucas, e nesse Evangelho há um tom forte de falar de um grupo religioso da época, que eram os fariseus. A palavra fariseu quer dizer separado. E esses fariseus eram um grupo religioso grande no meio do povo judeu, que cumpria todas as leis, fazia isso com o maior prazer, mas eles acreditavam que Deus tinha a obrigação de abençoá-los, porque eles cumpriam todas as leis. Era um grupo que não aprendeu o que é a gratidão. Quando nós estamos lendo esse texto de Lucas, capítulo 17, aí nós trabalhamos o versículo 11 e 13, nós encontramos Jesus chegando entre Samaria e Galileia, e ali, chegando naquela aldeia, ele se depara com leprosos. E aí, quando a gente lê o texto original, nos deparamos com a lepra naquele período, era considerado como uma maldição. E quando a gente lê no original, a gente descobre que essa lepra que eles tinham era uma doença de pele. E essa era como a hanseníase hoje. E essa doença danificava os órgãos deles. E uma das partes do corpo que danificava o leproso eram suas cordas vocais. E ali naquele momento em que eles veem Jesus passando, eles esforçam o máximo, as suas cordas vocais estão danificadas, e ali eles, a certa distância, marginalizados pela sociedade, eles gritam: mestre, Jesus, mestre, compadece de nós. Jesus é o que estava passando,
como está a acontecer hoje aqui entre nós. Jesus está passando, Ele tem passado. Segunda palavrinha que eles usam aí é mestre, que é uma palavra original grega, que dá a ideia de chefe, aquele que tem o poder, aquele que pode fazer algo, aquele que tem a autoridade. E aí vem, compadece-te de nós. E a compaixão de Jesus foi maravilhosa naquele momento, porque o Senhor Jesus tem compaixão. Seja a pior situação que a gente viva, seja algo que a gente fez que tem causado em nossa mente aquele sentimento de culpa, algo que nós estamos carregando. Aqueles homens estavam carregando na sua pele toda tomada por aquelas chagas, e ali naquele momento Jesus os viu, Jesus os notou, e Jesus estava de olho neles naquele momento ali. E aqueles homens receberam do mestre, e ele deu aquela ordem que era normal: vai mostrar-se aos sacerdotes, porque naquela época a lepra tomava o corpo da pessoa, e ela tinha que viver marginalizada da sociedade. Havia um preconceito, e ele mandou que eles fossem ao sacerdote, porque era normal isso. E naquele momento, olha, maravilhoso, o texto sagrado nos traz, naquele momento, quando Jesus mandou que eles fossem ao sacerdote, o milagre se fez. Imediatamente o corpo deles foi curado, foi transformado por completo. E naquela hora, imagine a alegria daqueles homens, carregando a lepra, carregando aquela dor, carregando aquele estigma, carregando aquele preconceito, marginalizado na sociedade, tratados como maldição. Aquela transformação completa. E naquele momento ali, Deus fez um milagre. Por isso, nessa noite de 80 anos de gratidão pela vida da Igreja Presbiteriana de Itaberá, eu gostaria de pensar com os irmãos a proporção da gratidão. Veja bem, o tema de hoje, se você guardar, eu já estou feliz. A proporção da gratidão. Vamos ver em primeiro lugar. Acompanhe comigo, está no quadro lá o texto? Está colocado lá? Vamos ler comigo, vamos aprender a palavra. O versículo 15 a 16. E vamos descobrir o que é essa proporção da gratidão. Leamos, vamos ler juntos? O versículo 17 e 15, vamos lá? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Primeiro ponto importante, a proporção da gratidão. Em primeiro lugar, a gratidão tem a ver com a percepção do benefício. Quando a pessoa percebe a obra que foi feita, quando ela tem alegria no seu coração pelo que ela recebeu, ela percebeu. E aí, meus prezados irmãos, muitas pessoas na atualidade são abençoadas, querem a bênção, e depois que recebem, esquecem de expressar a Deus a gratidão, desejam demais um benefício e esquecem de agradecer. E naquele momento ali, aquele homem percebeu o que Jesus fez no seu corpo. Eu me recordo do Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi um dos maiores e poderosos empresários americanos. Depois você pode pesquisar lá na internet. E normalmente nos Estados Unidos, esses homens cheios de riqueza, eles fazem as suas doações, ajudam em caridade, principalmente quando eles morrem. Eles deixam em testamento. E o Andrew deixou para um parente dele $1 milhão. Hoje seria 5 milhões. E a outra parte, a maior parte da sua fortuna, deixou para a caridade. Esse parente odiou, abominou, xingou o empresário
por ter dado a ele apenas $1 milhão. Esse homem não percebeu, não aprendeu a ter a gratidão plena. Então, meus prezados irmãos, nesse momento do texto que a gente leu, um deles, vendo que fora curado, teve os olhos abertos naquele momento e não só percebeu o lado físico, mas algo diferente houve na vida dele. Por quê? Jesus disse: vão ao templo, vão ao sacerdote. Os 9 que não perceberam isso foram até o sacerdote, mas aquele leproso percebeu que não precisava mais ir ao templo, porque ali estava o Todo-Poderoso, o grande Deus acima de todas as coisas, e Jesus estava agora presente ali, e ele volta, veja bem, então a proporção da gratidão, esse homem ali percebe o que Jesus Cristo fez, e ele volta para agradecer. Meus prezados irmãos, como tem sido a nossa vida em termos de gratidão? Nós temos estado com os 9 leprosos que esqueceram, não agradeceram, ou nós temos estado com aquele leproso que voltou para agradecer? E ele volta, interessante, ele volta dando glória a Deus em alta voz. Como ele gritou em alta voz: compadece de nós. Agora ele volta em alta voz. Ele quer que todos saibam o que realmente o Senhor fez na vida dele, né? E ele louva a Deus no mesmo tom que ele fez o pedido. E observamos no versículo 16 que ele faz algo todo especial. Ele se prostra em terra aos pés de Jesus. Olha como é maravilhoso a gente poder estar aos pés de Jesus, compartilhar ali da sua presença. E diariamente nós que somos salvos em Jesus Cristo, todos os dias nós estamos aos pés de Jesus. E todos os dias as nossas orações, nós agradecemos por partilhar da dádiva de estar aos pés de Jesus, ali presente na nossa vida, guiando, guardando, sustentando, protegendo e agradecendo-lhe. Ele não somente se prostrou, mas ele não se continha de alegria a agradecer a Deus. Nós temos feito isso na nossa vida diariamente. Como tem sido as nossas orações? Temos feito um leque de pedidos somente a Deus? O mais importante para o Senhor é a gratidão. E a proporção da gratidão desse homem foi muito maior do que os 9 leprosos, porque eles nem agradeceram. Eles estavam preocupados com as suas vidas pessoais particulares. E nós temos gastado tempo na presença de Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu hoje não parei de agradecer a Deus por estar aqui nesse lugar, porque há 37 anos se planejou esse lugar, e Deus abençoou e nós estamos nele. E hoje Carlinhos falou algo na liturgia que me chamou muita atenção. Quantas almas foram salvas nesse lugar? Eu me lembro de estar aqui nesse lugar, fazer evangelismo explosivo com as pessoas, e muitas conversões se fizeram presentes aqui nesse lugar. Muitas pessoas daqui, as suas vidas foram transformadas e hoje estão no céu com o Senhor. Uma das maiores tristezas hoje, ao conversar com Nilce, no meu coração, foi que ela falou: fulano morreu, ciclano morreu, tal parente morreu, tal pessoa morreu. Eu encontrei uma outra igreja, não é aquela que eu conheci, mas o que alegra o meu coração, que essa igreja que eu vivi com ela há 37 anos atrás, os que já partiram, eu vou estar com eles em glória. E eu sou grato ao Senhor Jesus, porque assim como fez um milagre na vida daquele leproso ali, que percebeu o poder de Deus na vida dele, a transformação, essas pessoas também, eu estarei com elas para sempre, gozando da vida eterna. E aí que você que está em casa, né, você que está aqui, o único que pode dar essa bênção, pode transformar a sua vida, mudar radicalmente, é Jesus Cristo, como mudou a vida daquele leproso. Mas vejam bem, em primeiro lugar, a gratidão, né, a proporção da gratidão, tem a ver com a percepção. Mas vamos para segundo lugar, acompanhe lá o quadro, o texto, e vamos ler comigo. Vamos ler 17 e 18, acompanhe o texto da palavra e leia comigo. Vamos lá?
Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Segundo ponto importante, a proporção da gratidão, o tamanho da gratidão. Primeira pessoa percebe, o leproso percebeu. Mas em segundo lugar, a gratidão não retorna na mesma proporção do bem que é feito. Não espere retorno. Nós fazemos o trabalho e não esperamos retorno. Não vem. E aí nós observamos, e eu estava a lembrar quando preparava essa mensagem, de Samuel Lebowitz. Samuel Lebowitz foi um advogado americano famosíssimo. Ele defendeu aqueles 9 negros em 1931 que foram acusados de estupro na América, por serem negros. Olha o preconceito. E ele defendeu esses homens, tirou-os da cadeira elétrica. E quando a gente lê a biografia do Samuel Lebowitz, ele defendeu mais de 75 criminosos que não eram criminosos. Ele os livrou, 75 pessoas, além desses 9 negros, da cadeira elétrica. E quando você lê o livro, você imagina, puxa, todos eles vieram agradecer, se prostrar, abraçar o Samuel. E o Samuel diz: nenhum deles agradeceu. Então, a proporção da gratidão, ela não retorna em relação ao benefício que foi feito. E no versículo 17 que nós lemos, nós percebemos aí Jesus alertando para nós sobre a questão da ingratidão. Olha o que Jesus diz no 17 novamente. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Jesus sabia a resposta. Jesus já sabia que isso ia tudo acontecer, né? Agora, algo que chama atenção a nós nesse texto: ele presta atenção naqueles que são gratos a ele. As pessoas podem não serem gratas a nós, as pessoas podem não dar valor a nós, isso não importa, mas lembremos sempre que Deus observa tudo e observa a nossa gratidão de coração a Ele. E na sociedade que a gente vive aí, e os 9 demonstraram uma ingratidão tremenda. E um deles, não é? Quando eu estava lendo um sermão, existe hoje na internet sermões de homens de Deus do passado, de 200, 300 anos atrás. Se você quiser acompanhar, existe o príncipe dos pregadores em inglês, que é o Charles Spurgeon. E o Charles Spurgeon diz, até coloquei a frase para nós nessa noite: é importante notarmos que mais pessoas obedecem a rituais religiosos do que louvam a Deus de coração. A petição, o pedido é temporário. Nós estamos orando pela vida da igreja, orando pela irmã Nilce, mas isso é temporário. Em breve ela vai voltar para a escola, vai voltar a dirigir e tal. A oração é temporário, mas o louvor é eterno. Isso é algo assim, maravilhoso, né? As ações de graça, isso é importantíssimo. Todas as noites, antes de dormir, não esqueça de agradecer a Deus. E quando a gente começa a aprender a agradecer a Deus, a nossa vida é transformada, nossa vida é mudada. Nós passamos a perceber o quanto Deus tem feito. Eu já conheci pessoas que fazem uma caixa toda noite e colocam a bênção que recebeu. E quando elas chegam no final do ano, elas ficam assustadas de ver o que Deus fez. Não coisas, mas tudo é bênção de Deus. Tudo é alcançado pela sua graça. E a bondade de Deus é tremenda. Eu falei de Spurgeon. E Spurgeon, quando analisou esse texto, né, foi um homem que foi usado por Deus poderosamente. Spurgeon, na Inglaterra, ele pregava para 17 mil pessoas. E ele pregava num lugar em que embaixo ficavam pessoas orando por ele. E quando ele sentia que a coisa não estava fácil, ele batia o pé ali embaixo, e as pessoas oravam, pedindo a Deus, clamando para haver transformação na vida das pessoas. E ao ler um sermão dele sobre o que nós estamos hoje
trabalhando, eu trouxe para nós aqui nessa parte da meditação o que ele falou da humildade desse leproso. Quando Jesus fez a pergunta, não eram 10? Onde estão os 9? Olha o que Spurgeon diz: quero que note mais uma característica desse homem. Prestemos atenção no seu silêncio em censurar os outros. Ele não censurou, ele não falou nada dos 9. Quando o Salvador perguntou onde estão os outros, esse homem não respondeu. Esse adorador estrangeiro não se levantou e disse: ó Senhor, eles foram todos para os sacerdotes, estou espantado que eles não voltaram para louvá-lo. Isso é muito comum em nós. Nós julgamos muito fácil as pessoas. Nós temos uma tendência de julgar sem conhecer profundamente. O juiz é o Senhor, Ele deve julgar, Ele deve avaliar. E, ó irmãos, nós temos o bastante para cuidar das nossas próprias vidas, quando sentimos a graça de Deus em nossos próprios corações. Meus prezados irmãos, quando a gratidão está em nós, nós não temos tempo para reclamar, para murmurar, nós não temos tempo para falar mal dos outros, nós não temos tempo para agir de maneira totalmente contrária à vontade de Deus. Quando a gratidão toma conta do nosso coração. Nós temos lá no livro de Reis um rei que estava cercado. Ele convocou o povo, não vou dizer o nome para você depois ir procurar quem é o rei, para louvar a Deus antes da batalha. E eles louvaram antes da batalha. E era um exército assim que era incapaz de humanamente se vencer. E Deus deu a vitória a eles. Quer ter vitória na vida? Comece a sua vida com gratidão. E hoje nós estamos numa sociedade em que os espiritualistas usam muito a palavra gratidão. Acho bacana isso, né? Tudo é gratidão. Eu já percebo que a pessoa é espiritualista. Nós somos muito mais do que espiritualistas. Nós somos servos do Senhor. E em nós, a primeira coisa que reside na nossa vida, né, é a gratidão. Agora vejam bem, no versículo 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, olha que interessante, que era samaritano. A bomba ficou para o final. No final do texto, Lucas coloca a bomba. Ele era samaritano. Então nós concluímos que os 9 eram judeus. E nós vivemos numa sociedade em que muitas pessoas se dizem crentes, entre aspas, cristãos, entre aspas, mas não têm a vida de gratidão que teve esse leproso, né? Nós somos muito ingratos. E eu gosto muito de Martinho Lutero. Sou reformado. Martinho Lutero foi o grande reformador, mudou a vida da igreja em nível mundial quando colocou as 95 teses lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha. E Lutero fala algo que a gente deve sempre ter em mente. Olha o que Lutero diz: existem 3 cachorros perigosos. Olha os cachorros perigosos: ingratidão, soberba e a inveja. Olha o perigo aí: ingratidão, soberba e inveja. E Lutero coloca no seu pensamento: quando mordem, deixa uma ferida profunda. Quando mordem, deixa uma ferida profunda. E nós devemos tomar cuidado. Sermos como o leproso grato, não como os 9. Será que nós temos sido, nesses anos todos, esses 80 anos de igreja, nós temos tido essa gratidão? Mas em último lugar, meus prezados irmãos, a proporção da gratidão, o tamanho da gratidão. Primeiro nós descobrimos que depende da percepção. O leproso percebeu o que Deus fez na vida, o que Jesus fez na vida dele. Depois, nunca se esqueça, não há retorno. E nós não fazemos a obra do Senhor, realizamos o nosso trabalho para receber glória. Não há retorno. Olhe na sua vida, você teve muito mais ingratos do que gratos, não é verdade? Eu estou no ministério há 37 anos, eu tenho percebido isso, né? E na sociedade mesmo, né? A ingratidão é terrível. Mas, em último lugar, vamos ler o versículo 19, é o final, ele fecha a narrativa, e ele emociona a gente quando lê. Vamos ler o final, versículo 19. E disse-lhe
levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos ler de novo, gente, olha que coisa linda. Vamos juntos? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então aí nós aprendemos o terceiro ponto. A gratidão traz uma bênção ainda maior do que o bem recebido. A gratidão traz uma bênção muito maior. Aí nós percebemos que não foi só curado fisicamente, mas foi curado espiritualmente. Olha que especial esse homem teve. Os 9 voltaram para casa, todos livres, tranquilos, não é? Mas aquele grato voltou liberto do seu pecado. O pecado já não teria poder mais na vida dele. Ele agora tinha a segurança de uma vida eterna. Os 10 leprosos, os 9 em especial, só curaram fisicamente. Mas aquele em especial teve uma bênção muito maior. Foi curado espiritualmente. E aí nós aprendemos que ele recebeu de Deus o dom. Quando a gente lê Efésios capítulo 2, o versículo 8, lá nos diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu todos os dias nas minhas orações, eu agradeço pelo dom da fé, porque eu recebi de Deus através de Jesus. Quem não recebe esse dom não crê, não acredita. Eu leio esses homens maravilhosos, esses filósofos, essas pessoas com conhecimento fantástico, admiro todas elas, mas quando fala-se das coisas de Deus, elas não têm ainda o dom da fé. Oro para Deus dar a elas. E aí vejam bem, o leproso, além de ser curado fisicamente, foi curado espiritualmente e recebeu o dom da fé. Então, quando nós entendemos essa verdade, a gratidão se torna real. A primeira coisa quando a gente vai se colocar diante de Deus é agradecer pelo dom da fé. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. O meu Deus é o Deus do impossível. Eu canto isso, mas canto e tenho segurança no meu coração e certeza. Eu creio num Deus que é onisciente, Ele sabe de tudo, onipotente, tem o poder sobre tudo, e é onipresente. Ele está aqui no meio da igreja, junto de nós. Ele está presente. Apocalipse deixa bem claro. Então, que nós sejamos gratos pelas nossas famílias. Não esqueça de agradecer pela família que você tem. Que nós sejamos gratos por nossa saúde. Que a gente não só lembre da importância da saúde quando a gente passa por uma enfermidade. Eu passei por uma enfermidade, estou me recuperando, e a gente é grato a Deus pela saúde, e agradeça por estar bem. Eu fiquei tão triste, eu alertei umas moças numa padaria, que elas deveriam usar máscaras, para pegar Covid, e elas disseram: ai professor, eu quero pegar Covid, porque eu quero ganhar o período lá em casa. Eu fiquei, meu Deus, olha a visão, da pessoa que não tem realmente a gratidão a Deus. Gratos pela misericórdia de Deus. E é tão maravilhoso quando nós lemos em Lamentações, quando ele diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Olhemos para o museu da nossa vida. Hoje é tempo de reflexão. Olhe para trás. Quantas coisas nós fizemos que não agradou a Deus. E ao confessarmos os nossos pecados, olha a promessa. O Carlinhos enfatizou hoje aqui no nosso início, na liturgia. Se confessarmos os nossos pecados, olha a promessa, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda mais, que sejamos também gratos pelas tribulações e tempestades. É muito fácil viver uma vida de gratidão quando tudo está bem. Agora, quando não está bem, e a gente percebe bem isso, quando vem as tempestades, a gente acorda orando, passa o dia orando, vai dormir orando, de madrugada a gente passa horas na presença do Senhor. Isso deve ser constante na vida do cristão, sejam momentos bons, momentos ruins, e nas tempestades. E eu gostaria de lembrar, como eu gosto de música, de uma compositora de hinos, a Anne Steele. E essa mulher passou por várias tribulações, a vida dela foi marcada,
por tantas situações. E é exemplo de Jó, quando perdeu tudo, disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa mulher era assim. E ela agradecia a Deus por tudo, principalmente pelas tribulações. Mas ela não sabia que tinha algo reservado para ela, para essa compositora. Marcou-se o seu casamento. E o dia todo especial chegou. Todos os convidados estavam ali presentes na hora da cerimônia. E ela chegou, a noiva chegou antes do noivo. E demorou mais de 1 hora, 2, não se sabia o que tinha acontecido com o noivo. Na verdade, veio a notícia triste: o noivo havia se afogado e não pôde ir ao casamento. Imagine você passar por uma situação. E essa mulher, serva de Deus, confiante de que Deus estava agindo em tudo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela escreveu esse hino. Eu vou ler aqui. O hino em inglês é Father, whatever of earthly bliss. A tradução é: Pai, seja qual for a felicidade terrena. E essa mulher, não é, recebeu. Gente, isso é segurança, não é? É segurança. E a ação, às vezes, daquele que quer atrapalhar o nosso trabalho. Não esqueçam disso. O inimigo não está feliz conosco, porque o Senhor está falando ao nosso coração. Não esqueçam disso. O inimigo está sempre rugindo como leão. Mas lembremos disso, confiemos que foi apenas um defeitinho aqui do nosso sistema de proteção da igreja. Mas voltando ao caso dessa jovem, olha o hino que ela escreveu após perder o seu noivo. Será que a gente escreveria um hino assim como ela? Pai, seja qual for o bem-estar terreno, será rejeitado diante do Senhor. Aceito no teu trono de graça, permita que essa petição se eleve. Me dê um coração calmo. Olha o que ela pediu naquele momento que ela perdeu o noivo. Me dê um coração calmo e cheio de gratidão. Me livre de todo murmúrio, toda murmuração, toda reclamação. A bênção da tua graça é imparcial e me permita viver para ti. E a última estrofe: permita que a tua doce esperança me pertença. Minha vida e morte seja assistida. Tua presença através da minha jornada brilhe. Coroe a minha jornada até o fim. Amém. Isso realmente é uma pessoa que aprendeu a ser grata a Deus. Veja o tamanho da gratidão dessa mulher. Concluindo, meus prezados irmãos, a proporção da gratidão, o tamanho da gratidão. O leproso nos mostrou nessa noite que ele percebeu o que o Senhor fez. Você tem percebido? Tem sido grato? Tem sido como esse leproso? Ou tem estado no hall dos 9 judeus, né? Não o samaritano que era perseguido pelo judeu? Segundo lugar, ela não retorna na mesma proporção. Não fique esperando que a pessoa aplauda você pelo que você fez. Não vai ter. Se o próprio Jesus não foi aplaudido pelos 10, quem somos nós? E, em último lugar, a bênção, quando nós somos gratos, é ainda maior do que o bem recebido. E que a nossa igreja aqui de Itaberá, e eu sei o segredo da igreja de Itaberá de 80 anos, nós estamos comemorando hoje aqui, é que a igreja tem estado sempre aos pés de Jesus, com o coração grato. Eu pude conhecer muitas pessoas que a Nilce me falou hoje, né, na hora do almoço, que já estão na glória. Pude ver que essas pessoas eram. Eu me permito apenas lembrar de uma pessoa que foi muito especial na minha vida aqui em Itaberá, além de toda a igreja, todos os irmãos, foi a dona Belica. Alguém se lembra da dona Belica? Quem lembra da dona Belica aqui? Levante a mão. Na verdade é a dona Isabel, né? Ela nos deu, nós temos aqui o piano da dona Isabel. Vamos consertar o piano da dona Isabel, tá? Grato a Deus porque essa mulher realmente ela esteve aos pés de Jesus em tudo. E hoje o Carlinhos me deu uma novidade que eu não sabia, um news aí, que ela estimulou a formação da orquestra, né? E agora entendi porque o nome da orquestra é o nome dela, né?
E a exemplo dela, muitas pessoas. Eu poderia ficar horas aqui lembrando de pessoas que tiveram uma vida grata, e o segredo delas estará aos pés de Jesus. Vamos abaixar as nossas cabeças aqui agora, nesse momento. Eu sei que Deus falou ao nosso coração, você que está em casa também, e a pergunta é a cada coração: como tem sido a proporção da sua gratidão? Você tem estado como o leproso, grato, expressando a Deus? Tem estado realmente nessa vida de comunhão? Se tem estado entre os 9 leprosos que não deram valor, é hora de confessar, pedir perdão a Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. O Senhor falou, e que nós possamos ter essa vida de gratidão a Deus, a exemplo do leproso. Está no poder de Jesus, andar com Jesus, e também está aos pés de Jesus. Oremos. Vamos cantar esse canto em oração. Vamos lá? Eu quero ser amado. Que a gente seja realmente transformado. Eu não poderia deixar de agradecer aos nossos irmãozinhos da aí, que moram em Itapeva e estão conosco aqui. Paulinho, a esposa, Clarice, Fabiana, né, que é Fá no Facebook, e Oséias. Gratos pela vida de vocês. E que Deus abençoe a igreja, né? E a gente volta em 81, né, com 81 anos, na vida da igreja, se Deus quiser, na próxima.